SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Perspectiva para o Jornalismo Científico, este é o episódio 36 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossa convidada é a jornalista de ciência Luísa Massarani, coordenadora do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, coordenadora para a América Latina do SciDev.net e editora-chefe do Journal of Science Communication América Latina. Luísa Massarani é uma das autoras, ao lado do também brasileiro Luiz Felipe Fernandes Neves e do colombiano Nicolás Bustamante Hernández, do relatório Guiding Principles for Science Journalism, a Global Perspective 2024, que em tradução literal é Princípios Orientadores para o Jornalismo de Ciência, uma perspectiva global 2024. O relatório apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo mapear as visões de jornalistas científicos em todo o mundo sobre quais devem ser os princípios norteadores do jornalismo científico. Um total de 500 profissionais de 82 países, representando todas as regiões do mundo, responderam ao questionário que continha 32 perguntas. Sobre os principais resultados deste relatório, vamos falar com a nossa convidada. E você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Luísa, muito obrigado por sua participação neste que é o episódio 36 do SensoCast. O que motivou, Luísa, você a realizar este relatório e como foi estabelecida toda a logística para que o questionário contasse com essa grande adesão de profissionais de todo o mundo? Mais uma vez, muito obrigado. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, conversando com vocês. A ideia desse questionário, dessa pesquisa com jornalistas de ciência do mundo inteiro, na verdade, surgiu da própria Federação Mundial de Jornalismo Científico, a World Federation of Science Journalists, que é uma associação mundial de jornalismo científico que está sediada no Canadá e que tem uma federação de associações, ou seja, ela reúne associações de jornalismo científico no mundo inteiro. E eles estavam com essa ideia na cabeça de fazer um guia de princípios básicos ou princípios gerais para o jornalismo científico. Lembrando que esse processo começou num contexto em que a Conferência Mundial de Jornalismo Científico ia ser na Colômbia. Então, começou com um peso muito forte na América Latina. Para dar a partida nesse estudo, eles fizeram um workshop em que eles convidaram algumas pessoas-chave, particularmente da América Latina, e não só, mas particularmente. E eles levantaram alguns pontos que eles queriam discutir nessa pesquisa, nessa consulta. E, a partir daí, eles se deram conta que eles tinham um material muito rico, muito interessante, mas que eles precisavam transformar numa consulta. Então, a federação já conhecia o trabalho da gente, do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. A gente já fez alguns estudos anteriores junto com o SciDev.net, com consultas com jornalistas de ciência de diferentes partes do mundo e também com outros divulgadores da ciência. E aí eles entraram em contato e perguntaram se a gente aceitaria ajudá-los nesse processo. Então, o Instituto entrou como parceiro. O que a gente fez foi pegar os pontos lá que eles tinham destacado, que eram mais gerais, eram importantes e tal, mas eram mais gerais. E a gente transformou isso num questionário online que podia ser feito e respondido de uma maneira online e tal. Para a gente ter essa adesão tão forte como a gente teve, o que a gente fez depois de ter pronto o questionário, a primeira versão do questionário,
a gente entrou em contato. Bom, a primeira coisa que a gente traduziu para vários idiomas, né, para fazer o mais acessível possível para jornalistas de diferentes partes do mundo. Primeiro, a gente fez uma versão em espanhol na América Latina, tem uma publicação específica para latino-americanos, e aí, com o sucesso dessa primeira, a federação pediu para a gente transformar numa versão mundial, né? Então, eu não lembro de cabeça os idiomas, mas eram pelo menos 6. Foi árabe, chinês, inglês, espanhol, francês, e eu estou esquecendo uma, mas para isso também para esse processo de adaptação para outro idioma, para os outros idiomas, também a gente fez contato com pessoas que eram do jornalismo científico, que eram dos países que falavam esses idiomas para ajudarem a gente nesse processo. E a partir daí a gente colocou a consulta pública na rua e fez durante alguns meses, né, para mobilizar. E a gente envolveu as associações também que estão no guarda-chuva da federação, pedindo ajuda para eles estimularem os seus membros a responderem. E de todos os jornalistas científicos que responderam, 53% se identificaram como mulheres e 45% como homens. Além do gênero, quais outras características definem o perfil da amostra deste estudo, desse amplo número de jornalistas que vocês conseguiram alcançar? Um aspecto que é muito importante entender nessa consulta é que ninguém sabe quantos jornalistas de ciência existem no mundo. Tá? Não existe esse número. Mesmo no Brasil, a gente não sabe. A gente sabe quantos estão associados à rede consciência. A gente sabe quem está trabalhando na grande mídia e tal, mas ninguém sabe quantos somos, né? E isso é a mesma coisa para todas as partes do mundo. Então, assim, na verdade, o que a gente fez foi jogar a consulta para o mundo. E quem respondeu, respondeu. Então, as características que a gente tem são de quem respondeu. Não é, por exemplo, as surveys que a gente faz no próprio Instituto, né? Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência, e também CGE, Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente tem feito juntos ou separados algumas surveys de caráter nacional em que a gente pode dizer que os resultados são representativos, no caso das surveys nacionais, dos brasileiros, né? No caso dessa consulta aos jornalistas de ciência, a gente não pode dizer isso porque a gente não sabe quantos são, quem são, onde estão, a gente não sabe nada disso. Então, a primeira informação importante é essa, quem respondeu, os resultados valem para quem respondeu. Então, dentro desse número de pessoas que responderam, a gente tentou entender quem são, né? Se são jovens, se atuam há muito tempo ou pouco tempo no campo, que tipo de jornalismo fazem, onde trabalham, enfim, características gerais, em que país estão, obviamente, algumas características gerais para a gente entender quem são os respondentes. Neste relatório, pouco mais da metade dos participantes, 52%, possui o diploma universitário, né, de comunicação social, de jornalismo. Luiz, esse dado, de certa forma, mostra que a formação em área da ciência, não necessariamente no jornalismo, também abre as portas para se comunicar a ciência, né? Na verdade, assim, essa obrigatoriedade que existe no Brasil de ser jornalista para trabalhar, por exemplo, na grande mídia, ela é um cenário nacional. Lá fora, cada país tem as suas especificidades, tanto do ponto de vista de legislação como de perfil mesmo. Então, por exemplo, na Europa, é muito comum que pessoas de formação em ciência trabalhem como jornalistas de ciência. Não tem essa diferença tão forte como a gente tem no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, sim, abre a possibilidade de pessoas com diferentes perfis atuarem na área. Interessante. Logicamente, né, no sentido de que vemos divulgação científica acontecendo na prática, né? Sim, mas tanto divulgação científica como a especificidade do jornalismo científico também. Sim. Né? As duas, quer dizer, que muitas vezes caminhando juntas. Né? Se sobrepõe. Eu considero, por exemplo, que todo jornalista de ciência é um divulgador de ciência, mas nem todo divulgador de ciência é jornalista. Exatamente.
Tem essa questão. Luísa, mais de um terço, 38% dos jornalistas têm diploma universitário em outras áreas. E os níveis de escolaridade mais comuns nesta amostra do estudo, né, nesse corte, né, que foi possível ser feito de 500 jornalistas, são alunos com nível de mestrado, 44%, de licenciatura, 35%, e doutorado, 19%. Aí vem minha pergunta: quais são os desafios para que esse conhecimento adquirido dentro da universidade, né, em cursos de pós-graduação, não afaste esse jornalista do exercício prático de traduzir a informação para o público não especializado? Para que esse jornalista também não seja técnico, né, na sua forma de se comunicar. Aí tem duas questões. Uma é que, como a gente jogou essa consulta na rua e respondeu quem respondeu, pode ser, por exemplo, que pessoas com doutorado, com mestrado, entendessem mais a importância de responder uma consulta como essa e responderam. Não quer dizer que os jornalistas de ciência no mundo eles têm mais formação em nível de mestrado, doutorado. Ou pode ser também que o jornalista que não tem mestrado, doutorado, às vezes está, não sei, em situação de pressão maior, enfim, tem outras explicações para isso. Mas esse ponto, sim, não necessariamente, porque eu, por exemplo, eu comecei como jornalista e fui fazer o doutorado na minha ansiedade de pensar como fazer, comunicar a ciência de uma maneira mais acessível, interessante, engajada para a sociedade, né? Então, assim, meu mestrado e meu doutorado são em divulgação científica, né? É sempre na área. Então, assim, o fato de você ter doutorado nem torna mais fácil fazer o jornalismo científico e, a meu ver, não torna necessariamente mais difícil. Eu acho que são características que a gente tem que considerar e tal, mas eu não acho que são decisivas nem para atrapalhar, nem para ajudar. Saindo um pouquinho aqui da posição de entrevistador, né, trazendo um pouco a minha experiência também, né, dentro desse sentido, eu também, na época que eu atuava como assessor de imprensa no Hospital Oncológico, né, no AC Camargo Cancer Center, vi aquela complexidade toda do câncer, e aí eu identifiquei ali que havia uma necessidade de, para compreender melhor os estudos, também buscar esse lado acadêmico. E então eu acabei cursando, né, mestrado e doutorado dentro da instituição, né, e isso acabou sendo um facilitador, né, também para a construção das matérias. Foi um pouco nesse sentido também. Luísa, continuando aqui no relatório, os ricos dados que são trazidos, né, vale muito a pena quem está nos ouvindo, né, ler esse relatório na íntegra, mas eu peguei aqui alguns insights, né, alguns dados. Mais de um terço dos entrevistados são profissionais experientes, segundo a amostra. E experientes, no caso, no estudo, são aqueles com 16 anos de trabalho, ao menos, em jornalismo científico. Além disso, o jornalismo científico é a principal ocupação de 55% dos participantes da pesquisa. Qual é a sua análise deste dado? Esse é um dado interessante, porque que vem também de estudos anteriores que a gente vê, né? A minha análise é que eu acho que que eu acho que é positiva é que a gente está tendo pessoas de gerações diferentes fazendo jornalismo científico, né? Porque tem um pouco essa visão de que a época de ouro do jornalismo científico ficou para trás. Será que ainda existe espaço para fazer jornalismo científico? E os dados, sistematicamente, em estudos que a gente tem feito ao longo dos últimos 10, 15 anos com jornalistas, a gente vê que sempre tem uma distribuição do pessoal mais jovem, o pessoal intermediário, o pessoal que tem mais experiência. Então, a minha interpretação é um pouco essa, que existe pessoas de gerações diferentes que continuam atuando na área e jovens que começam a trabalhar na área. Então, acho que pode ser positivo. E a outra era, assim, a pessoa o fato de terem emprego. Esse percentual muda um pouco de estudo para estudo que a gente tem feito. 55% para esse estudo em particular não é exatamente muito alto, né? Significa que tem metade dos respondentes estão trabalhando em horário em meio expediente ou não estão trabalhando, né? Mais era o caso dos que estavam trabalhando parcialmente, né? Acho que o percentual para quem não estava trabalhando era muito pequeno. Mas aí é bem aquela história do copo cheio, copo vazio. Depende do olhar, né?
Mas em estudos anteriores a gente teve percentuais maiores. Isso varia também, esse foi um dado que ficou bem forte nesse estudo, porque como a gente pegou jornalistas de diferentes partes do mundo, a gente viu diferenças entre as regiões. Então, por exemplo, na África, a situação é mais precária para os jornalistas de ciência, tem menos espaço para trabalho e tal. Então, precisa ver também. No relatório, a gente tentou, joga a média para baixo, né? No relatório, a gente tentou puxar um pouco as especificidades por região. Então, acho que os ouvintes vale a pena dar uma olhada para entender um pouco as especificidades. Inclusive, separei aqui para a gente conversar algumas perguntas mais relacionadas especificamente à América Latina, né? Claro que o Brasil é apenas um país entre muitos da América Latina, né? Mas é o recorte mais próximo regional nosso. Luísa, o trabalho dos jornalistas que responderam à pesquisa é publicado principalmente em mídias online. Praticamente 70% deles publicam em portais e sites na web, e um pouco mais da metade, 56%, em mídias sociais. As mídias menos frequentes, ou seja, onde o maior número de jornalistas afirmou que seu trabalho nunca aparece, são museus, exposições e eventos de ciência. Na televisão e agências de notícias e comunicados de imprensa de universidades ou instituições de pesquisa. Luísa, o que o jornalista que quer atuar na editoria de ciência precisa entender sobre esse cenário? Seria assim, quanto mais aberto para ser um profissional multifacetado e digital, é melhor para ele vai ser mais competitivo no mercado? Eu acho que sim, eu acho que esse é um ponto fundamental. Porque é isso, assim, eu acho que tem possibilidades de trabalho para jornalistas de ciência, mas eu acho que é fundamental ter justamente seguir esse ponto que você está comentando. Eu acho que tem que ter uma capacidade de ser diverso, de atuar em áreas diferentes, e além disso é bem mais divertido também, né? Você vê as possibilidades e ir abrindo a cabeça para trabalhar de forma diferente. Além disso, mesmo quem trabalha na mídia tradicional, aí, entre muitas aspas, né, também trabalha, por exemplo, fazendo vídeo, né, tem vários jornais ou a própria TV e tal, que você precisa pensar no infográfico, precisa pensar na questão visual, precisa pensar em materiais complementares de vídeo, de imagem, etc. Então, eu acho que ser versátil, como você está apontando, eu acho que é uma questão extremamente importante para quem atua na área e quer atuar na área. Bom, entre as perguntas que vocês trouxeram no questionário, também tinha como que cada jornalista definia o seu papel como jornalista científico. Para 38% deles, é informar, seguido por explicar a ciência, 28%, promover a ciência, 15%, e ser um órgão de fiscalização pública, 8%. Luísa, e para você, minha pergunta, o que define o seu papel, né, o seu Luísa Massarani, como jornalista de ciência? Olha, eu acho que depende muito, assim, voltando àquela pergunta anterior da versatilidade, depende de que chapéu que eu estou usando. Eu prefiro ser o papel certamente eu não quero explicar a ciência, eu posso até explicar a ciência, mas não é esse o papel que eu quero ter. Eu acho que o meu papel como jornalista é muito mais a provocar as pessoas a pensarem sobre o papel social da ciência, sobre as controvérsias da ciência, sobre o processo de construção da ciência. Eu acho que é muito mais nessa linha. Bacana. Luísa, agora, né, nos colocando aqui mais no nosso cenário de continente, né, da América Latina. O relatório mostra que, entre os jornalistas da América Latina que responderam ao questionário, 48% acreditam que os jornalistas científicos não podem ser neutros, e 44% disseram que podem. Aí vem aquela questão de se não só poder ou não pode, mas se consegue, né? Também tem isso. Luísa, deve haver neutralidade na atuação do jornalista de ciência? Qual é a sua visão desse tema? Essa é uma questão interessante, porque tem vários jornalistas que dizem que, né, se colocam como neutros, etc. A meu ver, não existe neutralidade no jornalismo. Né? No momento em que você escolhe a pauta, que você escolhe quem você entrevista, que você escolhe as palavras, você escolhe o ângulo que você está dando. Então, assim, são todas escolhas que interferem totalmente na mensagem que você está passando. Então, assim, a meu ver, é uma ingenuidade achar que o jornalismo é neutro.
Por outro lado, tem uma escola importante que defende que é neutro. Então, assim, no contexto dessa consulta entre jornalistas, em que a gente queria entender como é que as pessoas veem as principais questões, essa era uma pergunta fundamental para a gente tentar entender como é que se colocam em termos de neutralidade e não neutralidade. E a gente vê que as respostas claramente se dividem em dois grupos, entre os que acham que deve ser neutro e entre os que acham que não deve ser neutro. Então, é uma questão que se coloca importante quando a gente pensa nos princípios aí para os jornalistas. É uma questão curiosa mesmo, né? Porque só o fato de você selecionar como contar uma história já é uma forma de emitir uma opinião. Não precisa estar escrito ou falado algo em primeira pessoa, né? Mas aí o debate é justamente importante por conta dessas visões diferentes. Continuando aqui, Luísa, 6 em cada 10 entrevistados concordaram que a opinião de um cientista sobre um assunto deve ser relatada de uma forma diferente da opinião de um não cientista, né? Aquela força do discurso, né? do chamado especialista, né? Quais são os pontos de atenção, Luísa, para que a fala do cientista por si só não seja vista pelo repórter e reproduzida nas suas matérias como se fosse uma verdade absoluta? Aí eu acho que é um ponto fundamental, assim, porque, a meu ver, o jornalismo científico está muito baseado na voz da ciência só, seja porque são dados gerados pela ciência, seja porque vêm de artigos científicos, as fontes são quase todas, em geral, cientistas, ou no máximo pega alguém, por exemplo, de política pública ou de algum gestor, alguma coisa assim. Essa é uma reflexão que eu tenho feito particularmente no último ano, em que, com o meu chapéu de editora para a América Latina do SciDev.net, que é um portal que eu acho muito legal, muito interessante, e os ouvintes que não conhecem, acho que vale a pena conhecer, a gente ganhou durante um ano um apoio do Serra Pilheira para apoiar as atividades da gente na América Latina. Desafiaram a gente a pensar diferente o jornalismo científico. E a opção que a gente fez é justamente pensar o jornalismo científico dando muito mais voz aos não especialistas. Então, todas as matérias que a gente fez, que foram 14 períodos, eram matérias que a gente tentava olhar o que significa ciência para a sociedade. E, inclusive, muitos dos nossos... Toda matéria tinha uma pessoa, pelo menos uma pessoa que não era especialista, para a gente conversar com ela ou com ele, justamente o que significa os resultados da ciência no cotidiano. Foi um exercício muito interessante, porque é uma coisa assim que a gente se dá conta é que, na verdade, são matérias difíceis de achar, né? Tem uma ciência de extrema qualidade sendo produzida no Brasil e no mundo, mas em que medida isso se transforma efetivamente aí na sociedade e de uma forma que as pessoas não especializadas, o cidadão e a cidadã percebem isso, é muito menos frequente. Então, assim, eu acho que é um exercício muito interessante e eu acho que nós, jornalistas de ciência, precisamos repensar a forma que a gente faz jornalismo de ciência, conversando sim com especialistas, mas não só, dando voz também para outros setores da sociedade. Dos atores, né? Os jornalistas que participaram, né, nessa grande amostra que vocês conseguiram também apontam, né, também se mostram assim que estão divididos sobre receber presentes, convites ou viagens pagas, por exemplo, para cobrir congressos, simpósios, né, ou seja, conferências de saúde, né, de suas fontes. 37% consideram aceitável em algumas circunstâncias, 36% consideram aceitável que os jornalistas consigam manter a independência em sua cobertura e 27% consideram inaceitável. Luísa, na sua visão, né, olhando esses dados, quais são os cuidados, seguindo preceitos éticos, né, lógico, para que essa informação jornalística não seja influenciada pelo fato, por exemplo, de um jornalista ter viajado para cobrir um congresso a convite de uma empresa, né, que está interessado, de repente, na veiculação de um determinado produto ou de alguma maior visibilidade para um determinado estudo. Você está falando de empresa, mas veja que a pergunta, ela não fala de empresa, ela fala de presentes ou de viagens pagas para cobrir congresso. E isso é uma questão interessante, porque essa foi uma pergunta que teve uma divisão regional muito forte. E por quê? Porque jornalistas europeus e dos Estados Unidos e
e canadenses, né, europeus da América do Norte, muitas vezes têm formas de garantir a ida a congressos, por exemplo, científicos. Aí a gente não está falando de empresas, a gente está falando de congressos científicos de grande porte, por exemplo, sei lá, tipo que foi um pouco no sentido assim por exemplo, um congresso de saúde, de medicina, e uma farmacêutica convidar um jornalista para ir cobrir um congresso daquela área. Sim, eu entendi, mas o que eu estou dizendo é que, obrigada pelo esclarecimento, mas o que eu estou dizendo é que essa pergunta, como ela foi feita mais ampla, teve essa divisão porque várias pessoas compreenderam como isso, quer dizer, um jornalista africano ou latino-americano, a chance que tem de ir para um congresso importante, científico, grande, de porte, que tem um monte de matérias interessantes acontecendo, se alguém pagar, né? Então eu acho que os valores também vão mudando aí, porque tipo, ou eu vou ou eu não vou. E aí, estando lá, como é que você mantém a sua isenção jornalística, né? Então, eu acho que tem uma discussão muito grande, mas que está apoiada essencialmente a possibilidade de ir ou não ir. É muito bacana para um jornalista de ciência participar de um grande evento científico, de saúde, enfim, eu acho que é isso. Aí é o desafio de todos nós, de se você está sendo pago para ir, como é que você faz para você manter, de fato, a sua isenção, né? Que tem alguns congressos que entendem perfeitamente que não devem, tem uma questão ética de não te pedirem para cobrir determinadas coisas, né? Não te guiar na cobertura. Então, tem da parte ética de quem convida também, tem essa colocação. E tem, obviamente, os casos em que as pessoas acham que, pelo fato de convidar, então, tem o direito de guiar a cobertura. E aí também é a parte do jornalista se aceita ou não. Agora, aceitar de farmacêutica, das grandes indústrias e tal, é uma discussão bem profunda, né? E também não é consensual. Por exemplo, teve uma conferência mundial de jornalismo científico na Inglaterra que eles receberam dinheiro da Monsanto. Para a gente do Brasil, receber dinheiro da Monsanto em um congresso mundial de imenso porte de jornalismo científico é super esquisito. Um contrassenso, praticamente, né? Pois é, do ponto de vista nosso, cultural, de brasileiros, é um contrassenso. Mas eles acharam super tranquilo. Então, eu acho que tem uma questão também cultural, não só do que significa, mas na época eles me explicaram que não, eles nunca vão querer interferir na nossa independência jornalística. Então, um pouco passa pelas expectativas também de quem está nas negociações. Acho que esse olhar, né, essa preocupação com a independência jornalística e esse olhar assim, para a evidência, para o dado realmente, esse olhar crítico aos dados, às informações, aquelas evidências que os estudos trazem, isso é uma forma do jornalista também se sentir mais tranquilo de que ele está tendo uma conduta ética, né? Sim, com certeza. Luísa, continuando aqui também, né, com esse recorte da América Latina, os principais problemas para a cobertura científica, né, apontados são a baixa remuneração, 78% afirmaram isso, notícias falsas, né, 66%, e pressão para fornecer notícias que atraem um público. A ciência tem que ser interessante, né? E 59% apontaram isso. Como que você interpreta esses dados? Essas são a realidade, né? De fato, os salários de jornalistas de ciência estão muito baixos. Alguns conseguem se inserir, por exemplo, em trabalhos na universidade, e aí, às vezes, tem posições com salários melhores e mais permanentes e tal, mas é uma realidade. Também significa outras restrições, né? Às vezes, acaba fazendo trabalhos mais de assessoria, que é um trabalho extremamente importante, mas alguns jornalistas não querem fazer. Enfim, é uma realidade da América Latina e também da África. Também na África esse dado foi bastante forte, mas entre nós, na América Latina também. A questão da desinformação também é um problema seríssimo, né, que já existia antes, mas que com a pandemia deu
a pandemia e as redes sociais deu um crescimento assim gigantesco. E, inclusive, é uma característica de várias pessoas que disseminam notícias falsas, dar uma carinha de jornalismo, né, para enganar os públicos e passar como informação verdadeira. Então, assim, é uma situação bastante grave que a gente não sabe muito bem como resolver, né? Não existe uma fórmula mágica para aumentar o salário, não existe uma fórmula mágica para combater a desinformação, né? Tem várias iniciativas importantes, mas não existe uma fórmula mágica. Enfim, são desafios que a gente, de fato, precisa enfrentar. Luísa, globalmente, 72% dos entrevistados afirmaram, né, que existe uma associação de jornalismo científico em seu país. Inclusive, a própria Rede Consciência, né, qual eu tive o prazer de ter sido presidente, logo depois do André Biernat, o André Biernat conta, né, que ele pensou na Rede Consciência justamente depois que ele viu que outros países da América Latina tinham uma rede, né? Mas temos outras associações ainda muito mais organizações de jornalismo de ciência, né? Enfim, você é uma das pessoas mais respeitadas do país para poder falar sobre isso, que já existem há mais tempo do que a Rede Consciência. Eu queria que você mostrasse esses caminhos, né? Primeiro, comentasse esse dado e como que isso é no Brasil, para que um jornalista que quer fazer ou que já faz jornalismo de ciência, mas que não está nessa rede, tendo essa troca com outros profissionais da área. Certo. Bom, com relação ao percentual específico que a gente viu na consulta pública, é até relativamente baixo, porque, na verdade, a consulta foi distribuída por várias das associações, né? Então, assim, as pessoas deveriam conhecer mais as associações de seus países, mas a gente vê que isso não acontece. Com relação ao Brasil, na América Latina, a gente tem escrito bastante sobre isso e é uma história muito bonita. Na década de 60 e 70, teve um esforço extremamente importante latino-americano de consolidação do jornalismo científico, que tem muito a ver com o trabalho do Manuel Calvernando, que era um jornalista de ciência na Espanha, que começou a vir para o Brasil e começou a mobilizar pessoas de jornalismo científico nos diferentes países da América Latina, inclusive no Brasil, né? Nesse movimento, teve, em particular, um evento, um dos enquanto eles criaram a Associação Ibero-Americana de Jornalismo Científico e, em particular, teve um evento, dos congressos da associação na Espanha, teve um trabalho extremamente intenso do próprio Manuel Calvernando, Manolo, de estimular, da associação, né? Mas tinha muito a ver com o papel do Manolo mesmo, de estimular cada país a ter a sua associação de jornalismo científico. Então, inclusive, a gente olhando o acervo lá do Manolo, as cartas e tudo, a gente viu que ele entrou em contato com cada um dos países da América Latina, estimulando e tentando achar pessoas-chave, tentando conseguir dinheiro e tal. E, nesse movimento, foram criadas várias associações de jornalismo científico em diferentes países da América Latina. Algumas associações morreram, mas é interessante que, na diferença de 2 anos, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, acho que são os 4 que criaram associações de jornalismo científico. Então, a nossa Associação Brasileira de Jornalismo Científico foi criada, acho que em 77, teve um papel extremamente importante para fortalecer o jornalismo científico no Brasil e, infelizmente, morreu na burocracia, numa gestão que se optou por deixar morrer, e é muito triste isso. E eu acho que o nascimento da consciência é interessante porque é uma geração mais nova que falou, não, a gente quer uma associação, né? E aí criou uma associação que tem sido bastante ativa. Além da consciência, no Brasil, tem a Associação de Museus de Ciência, Centros e Museus de Ciência, tem mais uma que eu estou esquecendo, e tem a de Ciência Cidadã também, e tem a Rede Pop, que é latino-americana, mas que é mais ampla que o jornalismo científico, de divulgação científica de uma maneira geral, mas que é uma associação também que vale a pena se envolver, assim, é bastante ativa e, inclusive, é bonito isso, da gente pensar esse movimento de comunicar a ciência e pensando na América Latina. Bom, Luísa,
recomendo, né, e, assim, acho muito interessante que as pessoas que estão nos ouvindo, né, possam conferir o guia, né, o título do guia é Princípios Orientadores para o Jornalismo de Ciência, uma perspectiva global 2024, porque o que eu trouxe aqui, né, nessa conversa contigo, uma pincelada, né, de dados, mas temos muito mais dados, né? São 32 perguntas com dados desdobrados por regiões, como você já apontou. Então, não necessariamente sobre tudo eu perguntei aqui. Gostaria de saber de você, Luísa, se há mais algum aspecto que você já gostaria de compartilhar também que eu não tenha perguntado do relatório? Não, acho que você fez uma entrevista super completa, super interessante, e eu reforço o convite que você está fazendo dos ouvintes lerem a publicação, porque eu acho que ali tem várias informações importantes e provocadoras também para a gente pensar o que a gente quer para o nosso jornalismo científico. E para encerrarmos nosso papo, Luísa, quero falar contigo sobre uma publicação científica, né, na qual você é editora-chefe, né? Você é editora-chefe da Journal of Science Communication América Latina. Para os pesquisadores que desejam publicar, submeter seus manuscritos para este periódico, quais são as diretrizes? Que receita de bolo aí você dá para quem quer ter os seus artigos publicados nesse periódico? Receita de bolo eu não tenho, não, mas eu queria dizer que eu tenho muito orgulho dessa revista. Ela é irmã da Journal of Science Communication, que é a JCOM, né, que é uma revista extremamente importante do ponto de vista mundial, e a gente convenceu o pessoal, fica sediada na Itália, a gente convenceu o pessoal da Itália que valia a pena investir, eles que pagam, né, a revista, e valia a pena investir numa irmã latino-americana, e eu mostrei para eles com evidências de que a América Latina tem uma capacidade extremamente grande de geração de artigos científicos nessa área de divulgação científica. Não tem fórmula mágica, mas no site tem algumas orientações, inclusive tem seções diferentes, tem artigos acadêmicos, né, científicos, mas tem, por exemplo, uma seção que é muito interessante, que é para pessoas que têm alguns dados de avaliação ou de pesquisa, mas que querem fazer uma ponte direta com a prática. Eu acho que muitos jornalistas de ciência têm isso, né, de ter evidências aí de estudo e tal, mas quer refletir para a experiência prática de jornalismo científico. E tem ensaio, tem também, enfim, artigos para analisar livros e filmes, séries de ciência, etc. Eu acho que vale muito a pena os ouvintes olharem, entrarem no site da revista, olharem, lerem os artigos para ver que tipo de tema a gente aborda, mas essencialmente é tudo em divulgação científica, a gente é bastante aberto deliberadamente, e acho que é muito importante a gente fortalecer a revista é nossa, a gente conquistou, e acho que a gente tem que mandar artigo para manter a revista viva e efervescente. E em quais plataformas a revista está indexada atualmente? Eu não lembro de cabeça inteiramente, a gente está com um trabalho, já está indexada em algumas, está indexada no Qualis, mas no Qualis foi indexada na época que tinha um ano de vida, e o Qualis, o falecido Qualis, né, porque a CAPES acabou com o Qualis, mas o Qualis tem não sei, eu acho que não me lembro exatamente a avaliação do Qualis, mas foi isso, porque ela tinha um ano de vida, obviamente não podia ter mais de um ano de publicação de artigos, assim, tinha umas coisas meio perversas. A gente tentou a Scopus, mas a Scopus ela é muito americana. Então, é muito interessante, porque a Scopus ela tem várias revistas que o corpo científico é totalmente dos Estados Unidos e no conceito deles é altamente internacional. A nossa, quando a gente submeteu lá, eles falaram que não era suficientemente internacional. A gente tem um corpo de editores científicos de 6 países. Então, é uma situação assim, mas é uma opção de excluir os países do sul das Scopus. Então, a gente está nas importantes, o Latindex, por exemplo, a gente está em alguns indexadores importantes da América Latina, e esse vai ser também um esforço dos próximos 2-3 meses da gente indexar mais. E ela, do ponto de vista do índice H, ela não está mal, não, ela está bem direitinho, assim, está bem competitiva. Bacana, parabéns, Luísa. Parabéns pela publicação, né, pelas múltiplas pesquisas que você e seu grupo, né, de pesquisa sempre trazem, né, mostrando
a produção científica de um jornalista também, né? E são estudos que mostram um papel prático do jornalismo de ciência mesmo, não fica apenas no campo teórico. A teoria é fundamental, mas não fica apenas no campo teórico. E foi um grande prazer, né, poder conversar contigo, né? Primeira vez que eu tenho essa oportunidade, espero que seja a primeira de muitas. E, mais uma vez, muito obrigado, Luísa. Obrigada a você, Moura, e deixa aí meu grande abraço para os ouvintes aí que estão escutando a gente. E assim encerramos o episódio 36 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco, envie uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.